Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista, cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. Chegamos aqui hoje à nossa discussão de caso de número 160. Sim, estamos há pelo menos 160 semanas consecutivas discutindo a cardiografia todas as terças-feiras às 8h30 da noite. Então, se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. A gente hoje tem conteúdo aqui todas as terças e quintas, né? As quintas-feiras a gente discute um artigo de publicação recente e relevante na cardiografia. E nas terças-feiras a gente tem as nossas já tradicionais discussões de caso, que vem tendo uma leve mudança de formato, mas que ainda continuam pautadas aí, sobretudo, na discussão de casos da prática, tá? Então são casos geralmente feitos por mim no meu dia a dia, ou dos meus alunos, né, da comunidade do Eco Descomplicado, em que a gente vai a fundo dentro de algum tema no universo da cardiografia a partir daquele caso, tá? E, seja você novo ou antigo, não deixe de curtir esse vídeo para me ajudar a divulgar meu trabalho, afinal é assim que o YouTube entende que esse material é de qualidade, que deve ser mostrado para mais pessoas navegando aqui por esta rede em busca de conteúdo sobre a cardiografia. Geralmente a gente faz as nossas discussões de caso ao vivo, mas você deve ter percebido que, embora tenha um chat ou aqui embaixo ou aqui do lado do vídeo, esse conteúdo, na verdade, é um vídeo em formato de estreia. Então, como já é costume meu, né, já são, afinal, depois de mais de 3 anos publicando conteúdos consistentemente todas as terças-feiras, em algum momento eu não consigo estar presente aqui de fato na terça-feira à noite. Então, para garantir que a gente vai honrar com o nosso compromisso com a presença de vocês aqui na noite de terça-feira, quando isso acontece, eu sempre deixo alguma coisa gravado, né, alguma discussão de caso gravada, para que a discussão seja mantida, para que o nosso hábito de discutir eco toda terça-feira, 8h30 da noite, seja mantido, tá? E hoje esse formato é o mesmo, também como de costume eu vou estar presente no chat aí, acompanhando a discussão de vocês e participando, na medida do possível, da discussão que aconteceria no chat, inclusive respondendo dúvidas. Então, qualquer dúvida ou pergunta que você tenha ao longo da apresentação, você pode colocar aí no chat que eu vou ter todo o prazer de responder, ou se você quiser deixar também depois da apresentação do caso e colocar nos comentários também, eu respondo os comentários aqui abaixo do vídeo, tá certo? Feito o recado inicial importante para que vocês saibam que, embora eu esteja aqui garantindo mais uma live de terça, eu não estou ao vivo, de fato. Vamos lá partir então para o nosso caso, porque esse caso, hoje eu separei um caso muito interessante para discutir com vocês, tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, já vou direto partir para a apresentação do caso para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, essas imagens aqui são as imagens, claro, a princípio na janela parasternal longitudinal, de um homem de 86 anos que segundo ele e o filho, já eram sabidamente, já sabiam que ele era portador de uma cardiopatia, embora ele não soubesse dar detalhes aí. E aí, então, ele internou no hospital por conta de um quadro muito sugestivo de descompensação por insuficiência cardíaca, e nesse cenário ele vai para uma avaliação aqui com o ecocardiograma, tá? A priori, um paciente muito idoso, já com a cardiopatia mais avançada, não havia nenhum fator descompensador muito claro, não havia indícios de infecção, por exemplo, tá? Nesse caso. Então, enfim, vamos lá ver as imagens desse caso, tá certo? Então, aqui a gente tem a janela parasternal longitudinal, a gente consegue perceber ali que, de fato, existe uma redução na contratilidade do ventrículo esquerdo, né? As válvulas mitral e aórtica, embora ali não sejam perfeitamente normais, à primeira vista não chama, nada chama tanto muita atenção assim, ou talvez sim, não sei, de repente você está vendo algo diferente aí e pode sinalizar para a gente. Mas o fato é que a gente tem aqui então as medidas da janela parasternal longitudinal, então denotando aí uma dilatação, uma certa dilatação ventricular, né, o ventrículo ali com um diâmetro diastólico de 60 milímetros e uma disfunção ventricular, então uma fração de ejeção pelo método de Takos aqui de 39%. Eu acho que eu não trouxe as imagens do Simpson, mas o Simpson deu um pouquinho menos, deu, se não me engano, 36% ou 37%, tá? Então a gente tem uma dilatação também do ato esquerdo com uma aorta que não está ali, aliás, está ali, sim, 30 e 39, não é isso? Então um diâmetro normal da aorta ali para homens, certo? E aí eu não sei se você tinha percebido ou não, naturalmente a imagem gravada nem sempre captura exatamente o que a gente está vendo com o transdutor, mas sim, já nessa janela, algo tinha me chamado a atenção na válvula mitral. Então, alguma estrutura ali que parece ter uma certa mobilidade
relacionado à face atrial da válvula mitral. E aí, deixo aqui para você já me contar aqui nos comentários ou no chat o que você acha dessa imagem aí à primeira vista, e aí, naturalmente, a gente vai explorar ela um pouquinho mais aqui. Então, a gente vê aqui com o Doppler colorido que há uma regurgitação relacionada exatamente àquele ponto, né, onde a gente vê essa imagem aí. E eu vou dizer a vocês que quando eu fui enquanto eu fui avaliando as imagens desse caso, analisando esse paciente, a primeira coisa que me veio a suspeita foi dele ser um valvopata, disso aí ser uma pequena cordoária rota ali, já que não havia um contexto infeccioso, e esse exame não foi feito na admissão hospitalar, e sim já mais próximo da alta hospitalar. Então, se fosse uma endocardite infecciosa, por exemplo, isso muito provavelmente já estaria mais aparente do ponto de vista infeccioso, o que não era o caso aqui. E aí, então, explorando na janela apical, ficou um pouquinho mais claro ali que isso parece se tratar, na verdade, de uma pequena rotura de corda com o que parece ser uma eversão do folheto posterior ali, do segmento P2 mesmo. Então, aparentemente, o que seria um flail do segmento P2, né? Uma eversão do folheto para o interior do átrio esquerdo. Para quem eventualmente não conheça, né, essa descrição, esse termo, eu lembro que o diagnóstico de prolapso da válvula mitral ele é dado quando a gente tem um deslocamento sistólico posterior de qualquer uma das estruturas dos folhetos da válvula mitral para o interior do átrio esquerdo, além do plano do anel. Existe aí uma diferença entre a terminologia e entre os critérios diagnósticos de prolapso entre as diretrizes americana e europeia, mas a única diferença aqui é que para a diretriz europeia só é prolapso se o ponto de coaptação estiver além do plano do anel. Mas independente disso, né, para esse caso aqui em particular, o flail valvar nada mais é do que quando a gente apresenta ou quando a gente identifica a eversão da ponta de um dos folhetos, né, ou de ambos os folhetos é meio improvável, mas de um dos folhetos para o interior do átrio esquerdo. Então, habitualmente o que a gente observa é que no paciente com prolapso da válvula mitral, o mais habitual seria aí, né, a gente ter os folhetos, ainda que prolapsando para o interior do átrio esquerdo, né, como a gente observa aqui nessa imagem, ainda que a gente tenha os folhetos se deslocando para o interior do átrio esquerdo, geralmente a ponta do folheto ainda está apontando para o ápice do ventrículo esquerdo. Então, se você reparar aqui, os folhetos na sístole ventricular, eles continuam apontando na direção do ápice do ventrículo esquerdo, né, ali para o interior do ventrículo esquerdo. Já nesse paciente aqui de baixo, a gente observa que a ponta do folheto anterior, na verdade, ela perde essa sustentação, por assim dizer, ela perde essa estrutura, essa dinâmica, e acaba permitindo que a sua ponta desloque ali para o interior, né? A ponta passe a apontar para o interior do átrio esquerdo, né? E dessa forma, isso caracterizaria o flail da válvula mitral, e geralmente o flail está associado a um prolapso valvar, né? Porque quando você perde essa sustentação, é esperado, né, que esse folheto ele desabe para dentro do lado esquerdo, né? Mas são diagnósticos morfológicos, né? São diagnósticos de mecanismos de regurgitação mitral que são a priori independentes entre si, né? Você pode ter prolapso com flail, prolapso sem flail, você pode ter flail com prolapso e talvez, por que não, um flail sem prolapso? Será? Vamos ver aí o que a gente vai discutir mais para frente, tá? Então, vamos seguir com as imagens do nosso caso aqui. Então, voltando para as imagens do caso do nosso paciente de hoje, a gente observa, então, ali que há uma regurgitação mitral. De fato, a gente tem uma regurgitação mitral que realmente se afasta ali daquele folheto, né? Então, o jato regurgitante ele é excêntrico e direcionado para longe do folheto envolvido, que é o folheto posterior. Isso aqui é uma imagem da janela apical de 5 câmaras. E na janela apical de 3 câmaras, a gente observa o mesmo aspecto, né, de direção do jato ali. Aqui a gente não consegue flagrar tão bem a área do jato ali, ela desaparece um pouquinho, mas a gente vê ali claramente uma zona de convergência com o jato regurgitante passando exatamente naquela topografia. E quando a gente
vê uma imagem como essa, a gente tem que fazer a quantificação da regurgitação mitral e algumas coisas sinalizavam como potencialmente a gente estar diante aí de uma regurgitação significativa ou não. A gente tinha de fato uma PSAP aumentada ali de 37 no gradiente gradiente VD-AD na sístole, de 37, que somado com a cava, que nesse caso aqui media 18 milímetros e variava mais de 50%, a gente vai somar 5 milímetros de mercúrio, 3 a 5 na verdade, e mesmo somando 3, você vai ter praticamente 41 milímetros de mercúrio de PSAP, então há uma elevação inequívoca dos gradientes, das pressões pulmonares, tá? E, de maneira semelhante, a gente tem uma dilatação do átrio esquerdo, né? Um átrio esquerdo que aqui é bem aumentado, não tem os valores indexados, mas com 124 ml de átrio esquerdo pelo pelo biplanar, a gente inevitavelmente vai chegar aí no átrio esquerdo que num paciente que era mediano, né, de altura e peso, ele não era nem muito grande nem muito alto, e nem muito pequeno nem muito baixo, ele certamente vai ter ali um átrio esquerdo que vai certamente chegar aí a um valor como sendo um valor importante pela indexação, tá? Por área de superfície corporal. Tudo bem, esses achados seriam compatíveis com o IM importante, mas seguindo em frente com o restante do exame, a gente vê ali, então, a velocidade de onda E que foi de 7,2, né, 72 na verdade centímetros por segundo, ou 0,72 metros por segundo, bem abaixo do 1,2 que a gente usa, né, na velocidade de onda E para identificar uma regurgitação mitral que é importante. E olhando também para a relação dos VTIs, que é um parâmetro semi-quantitativo muito útil, principalmente em casos de regurgitação mais excêntrica, quando a gente pode ter dificuldade de avaliar as medidas quantitativas, seja vena contracta, seja o ERO pelo método de Pisa, né? A gente, embora não seja impossível de usar, a gente tem uma certa limitação, uma certa dificuldade. Então, a avaliação da relação entre o VTI do influxo mitral e da via de saída do ventrículo esquerdo se mostra bastante interessante para esses cenários, com uma avaliação ali semi-quantitativa, inevitavelmente, mas com um dado objetivo que ajuda ali a identificar a diferença no sangue, né, no fluxo de sangue entre a válvula mitral e a válvula aórtica, né, aqui no caso na via de saída do ventrículo esquerdo. E olhando então um VTI da via de saída de 18,8 e um VTI na válvula mitral de 18,8 e um VTI na via de saída de 15,3, a gente tem uma relação dos VTIs que é bem abaixo do 1,5 ponto de corte usado, sobretudo na diretriz europeia, né? A diretriz americana não cita esse parâmetro dentre as opções para essa análise, mas a diretriz europeia cita claramente que o corte de 1,5 poderia ser usado, e aqui a gente tem bem menos do que 1,5, né? 18 por 15 vai dar bem menos do que 1,5, certamente. E, então, será que não estamos diante de uma regurgitação mitral importante nesse paciente que tem um flail valvar? Então, aqui a gente olha, então, eu cheguei a aplicar o método de Pisa, com todas as suas limitações, ainda assim a gente consegue obter um valor aqui, que nesse caso, a partir de um raio de quase 0,7, o ERO ficou de 0,27 cm², com um volume regurgitante de 39 ml por batimento. O problema aqui, o grande ponto que chama atenção nesse caso, é que se a gente está diante do flail, né, que é a eversão da ponta de um dos folhetos da válvula mitral para o interior do átrio esquerdo, isso, via de regra, está associado com uma regurgitação que é importante, uma regurgitação que é significativa. Então, é natural pensar que se você perde a sustentação do folheto da válvula mitral dessa maneira, você vai permitir que ocorra ali uma falha de coaptação entre os folhetos da válvula mitral e uma regurgitação mitral, que é importante. Né? O flail valvar está muito associado à rotura de uma cordoalha chamada cordoalha primária ou cordoalha principal, que é aquele grupo de cordoalhas que está inserido diretamente na borda dos folhetos da válvula mitral. Então, quando a gente tem o flail valvar, via de regra, ele é decorrente da rotura de uma cordoalha primária, de uma corda primária, e a rotura de uma corda como essa, com o flail valvar, via de regra, geralmente, né, a gente quase que intuitivamente já pensa que há ali uma falha de coaptação com a regurgitação mitral, que é importante. E aí que entra a grande questão desse caso. Seria possível, então, estarmos diante de um flail valvar com uma regurgitação apenas moderada? O que você acha? Me responde aqui no chat se você já viu um caso como esses, se você já se deparou com uma situação como essa, onde, apesar de você identificar o flail da válvula mitral,
você ainda assim não consegue classificar aquela regurgitação mitral como importante? Será que é possível isso acontecer? Inclusive, enquanto vocês me respondem, eu me lembro muito, eu não consegui não lembrar de um caso que a gente discutiu apenas 2 semanas atrás, que foi uma discussão de um caso lá da comunidade. Uma vez por mês a gente discute casos da comunidade do Eco Descomplicado aqui nas nossas lives de terça-feira, e a colega trouxe esse caso aí de um paciente de 58 anos que era assintomático, e obviamente eu não vou repetir toda a discussão aqui. A dúvida dela era sobretudo em relação à presença, né, ou à descrição do que seria esse paciente com uma degeneração mixomatosa da válvula mitral e um prolapso da válvula mitral aqui, com todos os critérios devidamente preenchidos. Mas naquele caso, quando a colega mostrou as imagens das janelas apicais, ficou uma dúvida ali nos colegas sobre se teríamos ou não um flail naquele caso lá, né? Se vocês observarem aqui a conversa que rolou depois da postagem do caso por essa nossa colega, vocês vão ver ali que se questionou ali se há uma imagem filamentar na face atrial do cúspide anterior, podendo corresponder a uma ruptura de cordoária ou vegetação, se houver clínica. Aqui também o outro colega sinalizou ali, alguma estrutura se projeta no lado esquerdo, seria a ruptura de corda ou flail? E o ponto central aqui da nossa discussão de hoje, né, trazido aqui por esse outro colega, verdade, se tem alguma coisa ali que sinaliza para uma ruptura de corda com flail, não teria como esse caso ter uma IM apenas moderada? Teria? Sim ou não? Aí, isso, né, obviamente, nesse caso que a gente discutiu lá da comunidade, no fim, não houve uma imagem compatível com flail valvar, então a gente afastou esse diagnóstico de flail com as imagens que a colega mandou para a gente, tá? Então, no fim, essa suspeita do flail não se confirmou e a IM dela lá acabou tendo uma classificação que não foi impactada por esse achado ou não, mas foi justamente dessa discussão que eu me lembrei desse caso que a gente está discutindo hoje e que eu trago para vocês essa pergunta. Será que é possível haver um flail valvar com regurgitação mitral moderada? Mesmo nas diretrizes, né, as duas principais diretrizes das duas principais sociedades de imagem cardiovascular, a Sociedade Americana de Cardiografia e a Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular, tem nas suas diretrizes de avaliação de valvopatias regurgitantes esses algoritmos, esses fluxogramas, e cada um deles traz ali sinais específicos de uma regurgitação mitral que seria importante. E perceba que nos dois documentos, a primeira linha ali de avaliação de critérios específicos para a regurgitação mitral importante, a gente tem o flail valvar, um folheto que apresente um flail, né? Vale destacar que flail é um termo em inglês que não tem uma tradução direta para o português, né? A gente traduz como eversão das pontas, mas é um termo que existe em inglês, mas que não existe na língua portuguesa, certo? Só que se ter um flail valvar é um achado com alta especificidade para uma regurgitação mitral importante, como é então que a gente pode ter um caso como o nosso aqui, onde a gente tem ali uma regurgitação mitral que é, assim, bem frustra, eu diria, né, para dizer o mínimo ali em relação às imagens, pelo menos na avaliação do Doppler colorido, mas também com dados compatíveis com a regurgitação mitral, que não é importante aos parâmetros de impacto hemodinâmico, e a gente aqui consegue observar que de fato há o flail, né? Observando ali principalmente essa imagem aqui, eu acho que é a que fica mais clara, exibindo o flail. Eu vou tentar congelar aqui, ó. Pronto, aqui ficou bem no momento certo ali, ó. A gente consegue observar o flail valvar ali nesse caso. Então, será que é mesmo possível haver flail valvar com regurgitação moderada? Bom, já repeti essa pergunta umas 10 vezes aqui, eu espero que você já tenha deixado sua opinião aqui no chat, porque eu odeio falar sozinho, tá? Então, eu vou, obviamente, tentar alimentar essa discussão aqui também participando com vocês no chat do YouTube, tá certo? Mas o fato é que a gente tem algumas evidências interessantes na literatura que eu queria compartilhar com vocês. Inclusive, na discussão daquele caso da comunidade, um dos membros trouxe exatamente esse artigo aqui, que é um dos artigos classicamente citados quando a gente pensa nessa discussão sobre flail valvar e regurgitação mitral, que não é grave. É um trabalho do Jayce aí, de 2017, que basicamente buscou ali no banco de dados de um grande centro norte-americano a descrição de pacientes que tinham no laudo o termo flail valvar, né, mas que não apresentavam regurgitação mitral importante. Então, o que eles fizeram foi uma busca no banco de dados de todos os laudos emitidos naquela instituição com o termo flail, e eles dividiram esses pacientes, né, por gravidade da regurgitação, usando
classificação de gravidade que a Sociedade Americana traz ali, sugerindo naquele fluxograma em particular, em 4 graus, onde você teria leve, leve a moderada, moderada a grave e grave. Né? O moderado mesmo ali perderia o seu lugar, que ficaria dividido entre leve a moderada e moderada a grave. Então, por isso que é 2 cruzes ou menos, 3 cruzes, que seria o moderado a grave, e 4 cruzes, que seria o grave de fato, tá? E aí, então, eles excluíram todos os pacientes que tinham no laudo já a classificação como um IEM grave, e aí eles avaliaram, eles fizeram a reavaliação, né, a adjudicação de todos os outros exames por meio, né, dos pesquisadores aí, eles se dividiram em 2 ecocardiografistas experientes, independentes, fizeram a avaliação de maneira independente, na verdade, né, de todos os exames ali daquele banco de dados. E o objetivo era basicamente excluir todos os pacientes que tivessem uma regurgitação que fosse mais do que grau 2 em 4, então tudo que fosse moderado a grave e grave foi excluído, consequentemente nesse caso, e eles também excluíram pacientes que, apesar da descrição de Flail no laudo, ao revisar as imagens, esse achado não foi confirmado. Então, basicamente, a gente ficou aqui com um total de 14 pacientes que tinham uma descrição de válvula Flail, né, de um Flail valvar, e uma regurgitação mitral que era apenas leve ou, usando a classificação da Sociedade Americana, leve a moderada. Inclusive, esse trabalho é do mesmo ano da diretriz da Sociedade Americana, né? Então, provavelmente, essa classificação foi feita usando a diretriz anterior, que, se não me falha a memória, é de 2010, tá? O fato é que, olhando aqui essa coorte de pacientes aqui nesse grande centro americano, a gente vê que nesse trabalho aqui, apenas 2,4% dos pacientes com a descrição de Flail definitivamente não tinham IEM grave. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é de que, realmente, o Flail, talvez ele não esteja obrigatoriamente associado a um IEM grave, a um IEM importante, mas é uma pequeniníssima fração dos pacientes que tem esse achado no exame que não vai apresentar um IEM grave, e aqui a gente está olhando para um trabalho único, tá? Então, é importante ter isso em mente, mas, de fato, nessa busca ativa, apenas 2% de um grupo de pacientes, de um subgrupo de pacientes, né, que, queira ou não, com prolapso da válvula mitral, é que apresentavam uma regurgitação mitral que não era grave, tá certo? E ele traz ali na discussão desse trabalho, ele cita ali alguns trabalhos na literatura que trazem essa incidência, né, essa prevalência de Flail valvar sem IEM grave, e coloca ali na casa, né, de 3 a 13% na literatura, obviamente, até aquele ano, certo? Então, esse foi um estudo que foi basicamente um estudo descritivo, então ele pegou esses 14 pacientes, ele descreveu ali, mais ou menos, né, de uma maneira sintética e razoavelmente objetiva, os achados de cada um daqueles pacientes, e ele também tentou avaliar aí qual foi o desfecho de cada um desses pacientes aí no segmento, o que é bem justo, já que será que não foi um erro de aferição, não teve algum problema na aquisição das imagens, ou o paciente estava numa situação diferente ali? E o fato é o seguinte, primeiro de tudo, esses pacientes, embora eles tivessem o Flail valvar e a IEM, no final das contas, tivesse sido graduada como não grave, alguns pacientes, boa parte deles, na verdade, apresentava alguns achados que seriam, de maneira isolada, compatíveis com o IEM, que seria mais do que grau 2, né? Mas ainda assim a classificação final ficou no máximo de grau 2, porque eles excluíram todos os outros todos os outros graus de avaliação ali, todos os outros graus de gravidade da regurgitação mitral, certo? E um detalhe é que, como eles avaliaram aí, né, o desfecho desses pacientes, e obviamente foi um segmento muito diverso, você vê ali que variou de 7 dias a 10 anos o tempo de segmento dos pacientes, mas a maioria ali na casa de 1 ano, eu diria, a gente vê que esses pacientes tiveram um prognóstico razoavelmente bom. Foram poucos pacientes que evoluíram aí com necessidade de hospitalização por insuficiência cardíaca, necessidade de troca de válvula mitral ou mesmo morte. Então, contextualizando isso, talvez o Flail valvar com IEM não grave nesses casos realmente fosse um IEM não grave, que apesar do Flail, esses pacientes não tiveram aí um prognóstico tão ruim assim, né? Então, esse é um fato que de fato chama a atenção, que é o desfecho desses pacientes aí no segmento, tá? E tem um outro trabalho bem interessante, esse um pouco mais recente, o trabalho de 2021, publicado no JACC,
tá? Que esse trabalho, ele analisou aqui pacientes que foram submetidos a eco e ressonância, tá? Então, é um subgrupo também muito específico de pacientes que eventualmente precisou ir para a ressonância, e aqui há naturalmente um viés de seleção, já que esses pacientes provavelmente havia algum grau de dúvida diagnóstica, seja da etiologia, seja principalmente da gravidade da regurgitação, já que a ressonância acaba se prestando muito mais a definir a gravidade da regurgitação do que a etiologia. E não foi um trabalho apenas sobre flail, mas também analisando o que eles chamam daquele fluxo wall impinging, que é o fluxo aderido à parede, aquele famoso efeito Coanda. Então, eles pegaram esse subgrupo de pacientes que que fizeram eco e ressonância, tá? Simultaneamente, no sentido de que os mesmos pacientes fizeram os dois exames, não no mesmo dia, no mesmo tempo, no mesmo momento, mas os dois fizeram os dois exames, e eles avaliaram se o achado de uma válvula com flail e ou com efeito Coanda, se esses dois achados realmente tinham uma correlação com a IM grave que todos nós sempre acreditamos ter, né? Existe, eu diria, talvez uma crença popular na cardiografia de que esses pacientes inevitavelmente têm uma regurgitação mitral que é grave, que você não precisaria olhar para mais nada. E a ideia desse trabalho é justamente, entre aspas, desmistificar um pouco isso. Insisto que aqui talvez os valores estejam com um percentual muito maior do que a gente esperaria ver, já que esse é um grupo de pacientes muito especial, né, que foi de fato submetido aos dois exames, então há um viés de seleção aqui, mas que destaca o conceito chave aqui da nossa discussão de hoje, que é a ideia de que é possível haver um flail valvar com uma regurgitação mitral que não é grave. E o mesmo vale para o efeito Coanda, que inclusive aqui, se vocês repararem, a gente teve muito menos IM grave do que em relação ao flail, né? Então, a IM, a insuficiência mitral com efeito Coanda, o efeito Coanda não é mais nada que um efeito hemodinâmico, que sim, via de regra está associado com IM mais grave, porque o volume regurgitante tem que ter um volume maior e tem que ser numa velocidade maior, o que é frequentemente visto em regurgitações mais significativas, mas não é obrigatório esse achado também, tá? Então, respondendo a nossa pergunta, é possível haver um flail valvar com regurgitação mitral que é moderada? A resposta é que sim, é possível. A resposta à pergunta de que é possível haver um flail valvar, sim, é perfeitamente possível, né? Então, indo aí, talvez, na contramão do que a diretriz traz para a gente, de que o flail valvar é um critério de alta especificidade que obrigatoriamente está associado à regurgitação mitral que é grave, eu diria que não. Mas, ao mesmo tempo, perceba que em nenhum momento as diretrizes dizem que o flail valvar isolado é suficiente para você dizer que a regurgitação ela é grave. A recomendação das diretrizes, ambas as diretrizes aí, todas elas, né, é a de uma avaliação multiparamétrica, certo? Então a gente não vai olhar só para o flail, mas a gente vai olhar para todos os parâmetros. E veja que interessante, mesmo esse trabalho do Jack de 2021, ele faz a avaliação de gravidade usando o algoritmo da Sociedade Americana, aqui o algoritmo de 2017, que é esse que a gente usa ainda na nossa prática atualmente. E veja que nesses pacientes, usando o ecocardiograma e não a ressonância para definir a gravidade da regurgitação mitral, a gente tem aqui um subgrupo de pacientes que não teve a regurgitação mitral como grave, aqui, nesse caso aqui 10%, e aqui de todos os flails, 4% teve uma IM que era pelo menos ali grau 2 ou menos, né? Então, e aqui, usando o ecocardiograma, nenhum deles teve uma regurgitação que foi discreta ou definitivamente discreta, que seria ali a barra amarelinha. Então, eu diria que você não deve nunca olhar para o flail valvar como o achado que sozinho, obrigatoriamente, vai te sinalizar com uma regurgitação mitral que é grave, você não precisa olhar para mais nada, né? Mas o flail valvar ainda é, sim, um sinal de alta especificidade para IM grave. Veja, você está falando em identificar aqui, pelo menos mais de 70% dos pacientes com IM grave a partir de um único achado. Então, não é, de maneira alguma, um achado que merece ser menosprezado, que merece não ser valorizado, né? O fato é que o flail valvar ainda é um sinal de alta especificidade para insuficiência mitral, que é grave. Agora, isso não tira a necessidade de você fazer a avaliação multiparamétrica, que será sempre superior.
Então, você vai sim, claro, valorizar e buscar esse achado. Esse é um achado que merece ser identificado não só para definir a gravidade da regurgitação mitral, como também para determinar o melhor tratamento para aquele paciente, direcionar esse paciente para o melhor tratamento, seja ele cirúrgico ou não. Mas o fleio valvar não deve nunca ser encarado de maneira isolada, tá? A gente sempre deve olhar para todo o contexto do exame, para todos os outros achados, tá? E aí, esse foi o tema da discussão de caso número 160, se existe fleio com M moderada. A verdade é que sim, né? Agora vocês já sabem disso, e aqui agora eu vou trazer alguns pontos desse caso que eu acabei omitindo de maneira intencional para a gente fomentar um pouco a nossa discussão. O primeiro deles, ou melhor, antes disso, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de conferir aqui na descrição do vídeo um link para, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre os cursos de ecocardiografia aqui do Eco Descomplicado e sobre a comunidade do Eco Descomplicado. Então, no primeiro link aqui da descrição, você vai encontrar aí mais informações e um formulário que você pode preencher para que alguém do nosso time comercial possa entrar em contato com você quando a gente tiver uma nova turma se abrindo para o Eco Descomplicado, tá? Mas então, agora feito esses recados aí, eu vou trazer alguns detalhes interessantes desse caso que são bem relevantes aqui, tá? Para essa interpretação das imagens. Primeiro de tudo, que esse paciente, ele já tinha o diagnóstico desse prolapso mitral, o próprio familiar me disse assim, doutor, qual a doença que o senhor acha que ele tem? Eu estava falando, não, parece que tem uma válvula que está falando, doutor, ele tem um prolapso mesmo. Então, ele já tinha esse diagnóstico. E a segunda informação é que esse paciente ele já havia sido submetido, inclusive, a um ecotransesofágico numa avaliação para MitraClip, que no final das contas foi recusado pelo paciente, talvez pela idade, medo de alguma intercorrência. Então ele acabou não se sentindo seguro para isso e ele não aceitou, ele rejeitou o tratamento percutâneo. É verdade que isso já tem alguns anos, pode ser que o médico assistente opte por conversar novamente com ele a respeito dessa possibilidade, né? Afinal, as terapias têm avançado e a experiência dos operadores tem avançado junto, então pode ser que ele mude de ideia. Então a gente tem já um eco transesofágico confirmando esse achado do flail com IM, que já foi pelo menos grave em algum momento, segundo relatos de prontuário aí. E a terceira e última informação é que esse paciente, como eu já comentei, eu fiz o exame dele no final da internação por insuficiência cardíaca descompensada. Então é bem possível que a CM tivesse uma gravidade maior, mas que mesmo o flail esteja sujeito a todos aqueles efeitos hemodinâmicos, de que o paciente já mais seco, já mais compensado, a regurgitação pode eventualmente regredir de gravidade e com isso se apresentar menos grave do que o antecipado, tá certo? Então, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Essa foi a nossa discussão de caso número 160. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui e pela participação aqui no chat, que eu tenho certeza que os meus queridos alunos, mentorados e a própria audiência aqui do YouTube, que são fiéis aqui nas terças-feiras, não vão deixar de participar. Muito boa noite a todos e eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 8h30 da noite.